Agora na Rádio Ceará. Minha História. Conheça a história de mais um pecador alcançado pela maravilhosa graça de Jesus. Minha História. Rádio Ceará. Uma sintonia de paz. Estamos juntos mais uma vez com o nosso podcast Minha História. Deus abençoe a sua vida, a sua família. É uma alegria ter você conosco. Eu sou João Lucas Barroso e vamos conhecer a história de mais uma pessoa alcançada e resgatada pela graça do Senhor Jesus. Tudo bem, Joelma? Tudo bem, João Lucas. E você, como está? É bom estar aqui mais uma vez para conhecermos a história de mais uma pessoa alcançada pela maravilhosa graça do nosso Deus. Podemos chamá-la, João Lucas? Podemos, ela está esperando aí, ansiosa para contar sua história de vida, né? Sim, com certeza. Hoje é uma convidada muito especial. Vamos conversar com a nossa convidada de hoje, que é a Rafaela Magalhães Dias Carvalho Alves. Rafaela é filha aqui de Nova Russas, da dona Celina Magalhães, seu Regino Antônio, formada em zootecnia e estética. Também uma boa dona de casa, uma filha de Deus, mãe, congrega na Igreja Cristã Evangélica, de Ibiapina, e vai conversar conosco agora, contando como o Senhor a resgatou das trevas. Bem-vinda, Rafaela. Muito obrigada. Rafa, gostaria que você apresentasse a sua família. Eu sou casada com o Yuri Alves. Atualmente eu tenho 3 filhas, a Aurora, a Áurea e Hannah. As 3 ainda bem pequenas, todas 3. A mais velha ainda vai fazer 4, então elas são bem pequenininhas mesmo. Novinhas. Certo. Hoje está residindo aonde? Eu moro em Ibiapina, na cidade de Ibiapina. O versículo de hoje que eu quero trazer está em João 10, verso 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Palavras do Senhor Jesus, é a garantia de salvação para todo aquele que nele crê. Se você quer ter a salvação, quer estar seguro eternamente, creia em Jesus, porque a promessa é que as suas ovelhas jamais perecerão, jamais serão condenadas. Ninguém pode nos arrancar das mãos do Senhor. A Rafaela é uma ovelha de Jesus, foi resgatada, foi alcançada e vai contar pra gente essa história de vida, especialmente como Deus a trouxe para os braços de Cristo. Bom, toda a história tem o primeiro capítulo, Então, Rafaela, vamos para o primeiro capítulo, que foi a sua infância, Qual as lembranças marcaram mais sua infância? São de alegria, de superação, muitos irmãos, poucos irmãos? Fala pra gente. Então, minha infância foi uma infância alegre, graças a Deus. Eu sou de uma casa de muitas mulheres, Então, a gente eu sou a mais nova de uma família de 5 filhas. E apesar da distância muito grande entre uma filha e outra, o mais próximo seria de pelo menos uns 6 anos da minha irmã, da que veio logo antes de mim. A gente sempre teve ali a casa sempre cheia. Eu acho que eu só fui sentir mesmo não é nem solidão, mas aquela calmaria dentro de casa ali quando eu já estava na pré-adolescência. Mas até 10 anos era sempre muito cheio, muita zoada, muita bagunça. Minha mãe sempre tentando manter as coisas no lugar e falhando assim, por conta de tanta gente que tinha. Mas foi muito bom. Eu cresci dentro da igreja, Minha mãe se converteu quando eu tinha 2 anos de idade. Então, eu não consigo lembrar de uma época em que eu não estava dentro da igreja. O que não significa que eu fui crente desde os 2 anos, mas pelo menos crescer ali dentro da igreja, e isso me ajudou muito a ter uma infância
alegre mesmo. Assim, era muito bom estar envolvida com todas as coisas que tinha a programação, EBF, joias preciosas, ensaios. Isso era muito legal mesmo. Coisas que eu quero que as minhas filhas vivam também, né? E, sim, foi ótimo. Em questão de infância, foi tudo tranquilo. E você era uma criança tímida ou gostava mesmo de correr, brincar, conversar? Eu não, assim, eu acho que eu era os dois. Tinha épocas tinha momentos em que eu sentia muita vergonha e timidez de algumas coisas, mas eu também gostava de correr, de traquinar, de ficar pinotando dentro da igreja, subir lá no pau, puxando os pios e tudo mais. É normal. Faz parte. Até hoje é assim, a criançada lá na igreja. Até hoje sempre os mais velhos brigando com os mais novos na bateria, né, João? Pois é, até hoje a bateria faz sucesso. Tem que ser assim, né? A igreja tem que ter essa característica de família, né? Ai. E Rafaela, e você na escola, como é que era? Era comportada, era estudiosa, tinha boas amizades? Eu me considero estudiosa, né? Apesar de que teve uma época da pré-adolescência que a coisa ficou mais difícil por conta de problemas que aconteceram, mas eu me considerava estudiosa, sim, só que sempre conversando muito. Essa era a reclamação dos professores. Ela é inteligente, mas ela conversa demais. Tem muita conversa aleatória dentro em sala de aula. E os amigos que eu tive durante a escola, eu não consegui manter, assim, essa amizade, né? Agora, na fase adulta, mas tive amigos os mesmos amigos por vários anos. Rafa, você falou que sua mãe se converteu, né? Então, seu pai se converteu logo depois ou não? Não, infelizmente não. Meu pai foi acho que o maior desafio de todos lá de casa. Foi ele. Ele não chegou a entregar vidas logo, não. Na verdade, demorou muito tempo para isso acontecer. E aí, como que foi então você ter, né, uma figura representando Cristo e outra não, né? Como que isso soava na sua mente infantil? Você tinha assim uma ideia tipo, a quem eu vou seguir, meu pai ou minha mãe? Algum questionamento do tipo? Já que um era cristão e outro não. Eu acho que seguir meu pai nunca foi uma opção na minha cabeça. Porque fazia muito mais sentido a vida que a minha mãe queria ter, né? A vida que minha mãe ensinava. Então, seguir o meu pai, para mim, era perda de tempo, era inutilidade. Isso de uma mente infantil, né? Uma mente que ainda não está entendendo muito bem as coisas. É óbvio que, à medida que a gente vai crescendo, os questionamentos e as dúvidas, elas vão ficando mais intensas. E era conflitante também na minha cabeça de infância, porque minha mãe queria fazer uma coisa, meu pai era completamente oposto. E isso deixava muita dúvida. E não era nem dúvida, era mais conflito mesmo. Um conflito constante na cabeça de ver os dois. Não de que eu tinha um conflito do que fazer, até porque eu acho que quando a gente é criança a gente nem para. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não, a gente só tá vivendo a vida, né? A criança é muito de seguir o ritmo, o fluxo, a rotina. E tinha rotina na minha casa, então a gente não parava muito tempo, só que a gente sempre passava mais tempo com a mãe, então era mais fácil fazer o que a mãe fazia do que o que o pai fazia. E na nossa cabeça também, a forma como a gente era ensinada, o que o meu pai fazia era errado. Então, de infância não era uma opção. Eu fazer o quê? Seguir os passos dele. E quando foi que Jesus começou a falar no seu coração que você precisava ter um relacionamento bem pessoal com ele e não somente ir para a igreja? Quando eu tinha... não foi a época ainda da minha conversão. Quando eu tinha 8 anos, eu tinha muito medo, eu lembro de uma pregação do irmão Pedrosa, no culto de quarta-feira. Eu não lembro o versículo, qual o texto bíblico que ele estava falando, mas ele deixou bem claro que filho de crente não era crente.
que filho de crente, se morresse, ia para o inferno se não tivesse aceitado Jesus. E eu fiquei com muito medo do inferno. Eu tinha muito medo do inferno. Muito medo mesmo. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Não foi naquele dia, mas ficou na minha cabeça. E eu lembro que numa sexta-feira, eu com a minha mãe lá, ela estava lavando as roupas e ela pediu minha ajuda, eu fui ajudar ela lá. A gente tinha mania de botar a roupa de molho dentro da bacia e eu ficava pisando na roupa. Eu adorava fazer isso. E aí eu tava lá pisando na roupa e perguntei, né, pra ela, mãe, se eu morrer, eu vou pro céu, vou pro inferno. E a minha mãe, muito clara e direta, você vai para o inferno, meu filho, porque você não é crente. E aí eu fiquei com muito medo na hora eu falei, né, conversei com ela e ela falou sobre Jesus, falou sobre a salvação, falou sobre ser algo individual. E aí ela perguntou se eu não queria tomar uma decisão e naquele dia eu disse que queria, a gente orou e eu fiquei absurdamente feliz, porque de imediato o que eu queria era me livrar do inferno. Então tá tudo bem, eu me livrei do inferno agora, estou salva, eu posso morrer tranquilo, que pro inferno eu não vou. Mas Jesus ainda estava distante, não tinha descido pro coração não. E você tinha 8 anos aí, né? 8 anos nessa época. Mas eu acho que a partir dos 8 anos a vida começou a ficar mais difícil. E hoje, adulta, eu comecei a perceber as investidas de Satanás na minha vida depois disso. Das coisas que foram acontecendo, as dificuldades que foram acontecendo, traumas que aconteceram, que marcaram até hoje, né? E eu pensei que eu estava garantida, né? Tipo, tô garantida. Vou pro céu, a única coisa que importa é isso, é ir para o céu, porque eu só não quero sofrer lá no enxofre e no Lago de Fogo. E meus pais passou a pré-adolescência, a adolescência foi muito conturbado, até que com os 16 anos meu pai decidiu se divorciar, a gente mudou de cidade. E nisso eu já tinha cometido tantos pecados e a minha vida já tinha desandado tanto, que eu comecei a me questionar de se eu era crente mesmo. Eu vivia na igreja, eu ia para o culto, eu fazia as coisas de um crente, minha vida era toda ok. Então na minha cabeça, tipo assim, eu estou fazendo, em teoria, o que tá certo. Mas o meu coração não estava. Meu coração estava bem longe de Deus mesmo. Eu ainda não tinha tido aquele encontro de fato com Jesus. E era como se Jesus fosse só um personagem da Bíblia. Não tinha intimidade, não tinha relacionamento. Eu orava e na minha cabeça a oração era só para pedir alguma coisa, alguma necessidade, mas não para conhecer uma pessoa. Eu não conseguia ver Deus como uma pessoa que queria ser conhecida, que queria ter intimidade comigo. Então, era alguém só para dizer se o que eu estou fazendo é certo ou não. Só para alguém para me julgar, para alguém para ou me dar um parabéns de você tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo ok, ou não, você não está fazendo o que eu quero, vai, se afasta. Não é meu filho. E ficava nisso. Por mais que eu crescesse ouvindo a palavra, por mais que eu crescesse ouvindo o evangelho, não tinha descido pro coração. E quando meus pais se separaram, mudei de cidade. E na mudança da cidade, eu percebi uma oportunidade, né? Que era viver como se eu não fosse crente. Eu não estava mais num lar cristão, eu fui para a casa da minha avó não era crente. Eu não estava mais num ambiente em que me cobrasse essa postura cristã. Então eu poderia fazer o que eu quisesse. E estava tudo bem. Minha mãe não estava mais tão próxima na época. E eu senti isso, né? De que agora eu posso fazer aquilo que eu tenho vontade. E não aquilo que as pessoas querem que eu aparente. E na época, Deus usou uma pessoa muito importante na minha vida até hoje, que é o pastor Miguel, né? Nesse período ele ainda não era meu cunhado, ele era só o namorado da minha irmã. E ele começou a
conversar comigo assim, despretensiosamente, no Facebook. Ele morava em Fortaleza, eu em Itapipoca, e ele, vez ou outra, tava lá. E aí, como é que tá? Tá lendo a Bíblia? Tu tá fazendo o quê? Ah, tô assistindo série. Na época, The Walking Dead tinha estourado. Então, na minha cabeça, só existia The Walking Dead pra fazer na vida. Era estourar e assistir The Walking Dead. E eu lembro que ele chegou pra mim e disse, olha, é melhor tu ler a Bíblia, pessoal, do que assistir todas as temporadas de The Walking Dead e ir pro inferno. Tudo bem. Aí ele sempre ficava, obviamente na brincadeira, mas ele sempre ficava assim, uma brincadeira séria, né? Sempre instigando, perguntando como era que tava. E isso foi muito importante para mim naquela época, porque minha cabeça estava em conflito. Era querer fazer o que os meus desejos pediam e o que a minha cabeça dizia que eu estava errado. Então eu ficava naquilo, né? Vou fazer ou não vou fazer? E ele me indicou um livro chamado O Evangelho segundo Jesus, de MacArthur, né? Aí eu li esse livro, os primeiros capítulos estavam tudo ok, porque na minha cabeça era tipo assim, isso aqui eu já sei, né? Nada de novo debaixo do sol. Não vai fazer nenhuma diferença na minha vida, até porque eu era muito arrogante e orgulhosa de achar que eu já sabia o suficiente, eu já sei o suficiente, eu não preciso saber mais, eu não preciso de alguém me dizendo o óbvio, porque eu já sei o óbvio. Só que o óbvio não desceu pro coração, então não servia de nada só saber, né? E aí eu li um capítulo que falava sobre o jovem rico, né? Sobre como o jovem rico ele cumpria todas as coisas direitinho, mas que o coração dele não estava naquilo. Ele só seguia manual. E Jesus, que era bom, nada, né? Não estava lá. E eu me identifiquei muito com o jovem rico naquela época. E foi naquele momento, eu lembro que eu estava no trabalho, na época eu trabalhava numa escola como digitadora, eu estava na secretaria lendo, eu comecei a chorar na secretaria, porque eu me identifiquei muito, eu nunca fui rica na minha vida, mas eu me identifiquei muito com o jovem rico, né? Assim, não era dinheiro que estava em jogo, mas eram os meus desejos. O meu coração estava nos meus desejos, não era em Jesus. E eu também não sei dizer se foi exatamente naquele momento a minha conversão, mas eu acho que foi naquele momento que deu aquele estalo na cabeça de, cara, na verdade eu não fui crente, né? Eu pensei que eu era crente. Eu pensei que Deus tinha algo pra... Na verdade, eu pensei que eu merecia algo de Deus, que eu já estava tudo ok com Deus, porque a minha vida... Eu já estava fazendo tudo que eu precisava fazer. Então, por que eu não seria salva? Eu merecia a salvação. Na minha cabeça era isso. Eu merecia a salvação. Deus é que tem que me compensar com a salvação, porque eu já fiz tudo ok. Então, meu Deus, misericórdia. Como o ser humano é cego, né? Nos seus... Meu Deus. E aí, seu orgulho. Deu esse estalo na minha cabeça de que, cara... Eu lembrei muito daquele versículo que diz que quando Deus fala, né? Vocês me chamam de Senhor, 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 mas o coração de vocês, eu nem conheço, sei nem quem vocês são. E eu fiquei, mas Deus não sabe nem quem eu sou. Porque meu coração está muito longe de Deus. E foi aí que eu comecei mesmo a trilhar talvez um caminho de conversão. Que antes eu pensava que tinha sido com 8, agora já era 16. E desde então as coisas têm mudado, né? Hoje eu tenho convicção de que eu sou salva mesmo. Não porque eu faço um checklist e de que a minha vida está sem pecado, eu estou super santa. Não, até porque a gente peca constantemente todos os dias, mas pela graça e pela misericórdia de Deus mesmo. Porque hoje eu consigo olhar para Jesus e dizer, cara, eu quero ser amiga de Deus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero ter intimidade, eu quero ter relacionamento, eu quero estar próximo. Não para garantir a salvação, porque eu não consigo garantir nada, mas porque Jesus já garantiu por mim lá na cruz. Então, eu acho que depois disso as coisas realmente começaram a mudar em questão de conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. Interessante. Glória a Deus por esse feito na sua vida, né? E nos seus relacionamentos, né? Algo mudou também?
Mudou sim. Antes, eu acredito que eu me relacionava muito com as pessoas pela conveniência, sabe? Porque ou eu tinha algum tipo de afinidade, ou porque estava próximo. Enfim, a gente se relaciona com pessoas por diversos motivos, mas eu sinto que hoje não é só por isso. Obviamente tem afinidade também envolvida, mas é mais por querer amar e servir as pessoas do que por só estar ali, por só estar perto. Minha história, aqui na Rádio Ceará. Nós estamos conversando com a Rafaela Magalhães, da Igreja Cristã Evangélica de Ibiapina, contando para nós, né, como foi esse processo de conversão, né, de salvação na vida dela, como foi que o Senhor atraiu para si. Não sei se o João Lucas já quer passar para outra coisa, mas eu quero passar aqui para o processo de conhecer o cônjuge, né? Casada, tem 3 filhas, como que foi essa etapa, né, na sua vida? Perfeito, vamos lá. Tá ótimo. Furei a fila, porque o João Lucas que gosta de perguntar essas coisas. Então deixa eu perguntar, né? Como você deu essa grande chance aí pro Yuri, né? Como ele conquistou o seu coração, ou você conquistou o coração dele, hein? Como é que foi essa história de amor de vocês aí? Tá, nesse... Eu já morei em vários lugares, né? E aí eu morava numa cidade onde eu estudava, onde eu fiz a minha primeira graduação. E lá eu passava a semana estudando, final de semana eu voltava para Nova Russas, né? Que Nova Russas foi a cidade onde eu cresci, que meus pais moraram, onde eu me converti. Como eu me converti a primeira vez, ou pensei que teria me convertido. E eu ia para Crateús, passava a semana estudando Crateús e voltava final de semana e ficava na casa de uma grande amiga, que é a Corrinha, né? Quem é de Novo sabe quem é a Corrinha. Eu ficava lá e a Corrinha, na época, se mudou e a gente foi morar perto da casa do Yuri, né? E o Yuri também ali muito envolvido nas coisas da igreja. E a primeira vez que eu vi ele na igreja, e ainda tinha acho que talvez uns 15 anos, ou um pouco mais, não sei. Mas eu não tinha tido tanta assim, intimidade, nem conversa, até porque eu sou 3 anos mais velha do que ele, né? E tinha 18, eu tinha 15, então eu era menino ré. E a gente, depois de alguns anos, começou a ter uma amizade. E ficamos amigos até ali a gente começou a se gostar mesmo. E eu tinha saído de um relacionamento que para mim foi traumatizante. Eu não queria me relacionar mais com outra pessoa, né? Assim, de ter um namoro mesmo, porque, enfim, não era o momento. Eu tava quase finalizando a faculdade, eu tinha que me preparar para outras coisas, eu tinha que estar concentrada nos meus estudos, né? Então, ter um relacionamento para mim naquela época não era muito interessante. E minha mãe também não queria. Ela tinha dito que não queria que eu arrumasse namorado antes de terminar a faculdade. E o Yuri chegou para mim e falou que gostava de mim. A gente fazia muitas coisas na igreja juntos, né? Então, o fato de fazer muitas coisas, a gente se via todo final de semana. Além do culto, estava lá ajudando com... Na época, tinha uma programação para as crianças no sábado à tarde. Eu não estou conseguindo lembrar o nome da programação. Clube Bíblico. O Clube Bíblico, tinha, mas depois mudou para outro nome também. Era alguma coisa de junior, se eu não me engano. Mas tinha um Clube Bíblico e aí a gente sempre ajudava. E isso fazia com que a gente sempre andasse junto, sempre estava próximo. A Corrinha também, toda vez que precisava de alguma coisa, de alguma ajuda, a gente sempre estava disponível para ajudar. Então, sempre estávamos ali no mesmo ambiente. E aí, disso nasceu uma amizade, a gente conversava muito.
em redes sociais também, falando sobre a vida, sobre questionamentos também sobre a vida, problemas até, a gente chegou a falar, assim, algumas dificuldades que tínhamos em relação a amizades. E aí, nisso foi brotando, né? Esse sentimento que também era correspondido, mas eu não falava nada porque, enfim, não convinha. E aí, eu lembro que, eu não lembro exatamente o ano, acho que 2018, não sei. Foi 2018, início de 2018, ele chegou pra mim e disse que gostava de mim. E na época eu falei assim, ó, tudo bem, mas a mãe disse que não é pra me namorar ninguém até eu terminar a faculdade. E a mãe disse, olha, eu só vou terminar essa faculdade em 2019. E, de fato, a gente ficou... Eu falei pra minha mãe, disse, ó, eu gosto desse rapaz. A minha ficar assim, oh, meu Deus do céu, menina, que tu tem que ter nessa faculdade. Mas não, tudo bem. E ele, quando eu entreguei o TCC, na semana que eu entreguei o TCC, ele foi conversar com a minha mãe e me pediu em casamento logo. Aí Olha. a minha mãe ficou meio tipo, ai, Jesus amado, e agora? Ele provou que gostava mesmo, né? Esperou terminar e não perdeu tempo. Foi, eu entreguei o TCC, na mesma semana ele foi lá e me pediu casamento. A mãe, eu lembro que era pra ter sido dia 1º de novembro de 2019. Mas aí acabou entrando no dia 2 de novembro, porque a minha mãe ficou tão receosa, ela passou tanto tempo conversando com ele, que quando ele foi fazer o pedido pra mim, já era dia de finados. Fiquei tão marcado dia de finados na minha cabeça. E aí a gente noivou em 2019. Na época, pouco tempo depois estourou a pandemia, né? Era para mim ter me formado já no final de 2019. Acabou que a minha turma foi selecionada para fazer uma prova e atrasou a conclusão por um semestre. Isso, como eu estudava no Instituto Federal, os semestres eram quebrados, né? O início de semestre era em outubro e terminava em março. Aí o segundo semestre começava em abril, aí sempre ficava quebrado. Nunca era janeiro e agosto, que nem é toda instituição, lá era quebrado. E aí a minha formação ficou para abril, só que em abril de 2020. Em março de 2020 estourou a pandemia, né? E aí fechou tudo, a minha formação não aconteceu em abril, ficou para o segundo semestre de 2020. Só que nessa época eu não tinha perspectiva de trabalho, não sabia o que eu ia fazer da vida. Tava noiva, o Yuri tava trabalhando numa escola do município, mas a gente também não sabia onde é que a gente ia morar, o que a gente ia fazer, a gente só tava noivo. Perspectiva mesmo assim, zero, nenhuma. Não sabíamos o que ia fazer. A gente só sabia que queria casar e pronto. Só o amor mesmo aí, reinando. E aí a gente conseguiu um trabalho em Sobral. O Yuri tinha uma vontade muito grande de morar em Sobral. Né? Na época, minha irmã já estava lá, a Milka já estava lá, o Mika já estava pastoreando na igreja de Sobral há um tempo. E aí a gente conseguiu um trabalho em Sobral. Os dois, né? Conseguiu. A gente foi pra lá. Começamos a trabalhar e o dinheiro apareceu e a gente casou. A gente começou a trabalhar em junho. Acho que foi junho ou foi julho de 2020. E a gente casou em novembro de 2020. Dia 21 de novembro de 2020. E foi assim, bem rápido. Eu vivia pro trabalho na época. Quem ajeitou praticamente tudo o meu casamento foi minha sogra e a Corrinha. Graças a Deus, porque senão eu só tinha feito vamos fazer bem aqui o almoço, que eu não quero saber de festa. Olha, o Cibio já dando certo, já tá ótimo. E aí, mas teve festa sim, elas ajudaram bastante. Muita gente se envolveu bastante no nosso casamento. E a gente casou em 2020 e pronto. Foi assim, né? Aí depois veio a parte mesmo da história. A gente, pouco tempo depois não, a gente casou em novembro. Quando foi em agosto, acho que agosto ou setembro de 2021, eu descobri que eu estava grávida da nossa primeira filha. Ela nasceu em 2022.
Em 2020, mas em 2023, um ano, quando a minha primeira filha completou 1 ano, eu engravidei a segunda vez. E aí, a segunda nasceu em 2024, e quando a segunda completou 1 ano, eu engravidei a terceira vez, que agora é a Hannah, que tem 5 meses, né? A Hannah nasceu em 2025, finalzinho de 2025. E nesse período, a gente morou em Sobral até janeiro desse ano. Em janeiro desse ano, tá. Em janeiro desse ano, as coisas deram uma mudança drástica, assim, e a gente acabou se mudando para Ibiapina. Saímos de Sobral e fomos para Ibiapina. Certo. A maternidade aconteceu projetado ou não? Foi sim, foi planejado. Sempre foi uma surpresa? Cada filha foi uma surpresa? Não. Eu acho que a maior surpresa foi a terceira, mas a primeira e a segunda foi planejado. A gente começou a tentar ter filho, a gente casou em novembro, em dezembro a gente, cara, vamos ver aí se Deus manda, né? E a gente começou a tentar. E passou muito tempo. A gente tentou dezembro, janeiro, fevereiro, março. E eu, mas caiu esse menino aí. Eu pensei que a coisa mais fácil do mundo era ter um menino, mas não é. E aí, eu sei que quando foi em setembro, eu já tinha desistido. Eu comecei arrumei outro trabalho, estava em outra vida, não estava mais nem pensando, estava estudando. Vou fazer outra faculdade, outra graduação. E aí, eu fiquei grávida, quando eu já não estava mais esperando. Que foi em setembro. Fica a dica para quem tá tentando engravidar. Relaxa. Quando você esquece, estiver querendo, não acontece não, né? Vai ver teu vídeo, esquece. E aí, quando tu menos esperar, vai vir o menino. Nós estamos nos aproximando do Dia das Mães, né, João Lucas? Tá bem aí. As empresas já estão até vendendo seus pacotes, fazendo seus sorteios, né? A Rádio Ceará também já está se preparando. Mas a maternidade, o que você tem a dizer sobre a maternidade? O que ela mudou na sua vida? Recomenda ou não? Mas aí eu ia até perguntar, né, como é que dá para conciliar, né? Como 3 conciliar, crianças com trabalho. Exatamente. Já passando uma dica aí para as futuras mamães ou as mamães que já estão na caminhada e precisam de um conselho. Eu recomendo, assim, se você for mulher casada com um bom marido, eu recomendo bastante, né, que você tenha filhos, porque, não, assim, eu recomendo muito ter filhos. Filhos são bênção. A gente nunca viu filhos como peso ou fardo, não, sabe? Eu sempre entendi que filhos são bênção do Senhor, são herança do Senhor. E a gente tem uma ideia de que filhos são limitantes, mas não são. Não são, não. Obviamente a vida vai ficar mais difícil. Vai ter mais canseira. Desafiadora, né? A canseira maior é desafiador. Dá medo, muito medo. E a gente fica receoso com tudo, com o mundo. A gente olha as notícias e fica, meu Deus, e se acontecer isso com o meu filho, o que é que eu vou fazer? Mas eu acho que filhos, eles nos preparam para sermos mais fortes mesmo, sabe? Eles moldam o caráter da gente. A gente começa a entender que existe algo no mundo além da gente mesmo. O que preocupa mais em relação a ter filhos é o conforto da gente, né? Porque eu não vou conseguir mais trabalhar do jeito que eu quero trabalhar, eu não vou conseguir mais fazer o que eu quero fazer, eu não vou conseguir ir para o canto que eu quero ir, na hora que eu quero ir, porque agora vai ter uma criança, porque vai ter toda aquela carga e vai ter que carregar mala e carregar coisa, e o tempo não vai ser mais o mesmo, a dormida não vai ser mais a mesma, e de fato, realmente, isso muda. Só que depois de um tempo você começa a entender que o maior empecilho hoje de ter filhos é mais o próprio conforto do que a dificuldade. As pessoas não querem abrir mão do conforto delas. E Rafaela, como vocês têm servido ao Senhor em Ibiapina e como foi aí essa mudança e obviamente a decisão de ir para essa cidade? Então, a gente passou um bom tempo na igreja de Sobral e lá
o incentivo à plantação de igreja é muito grande, né? É incrível. E a gente começa a perceber que, na verdade, não é fácil, mas que também não precisa ser tão difícil quanto a gente sempre imaginou. E no ano passado foi feito todo um preparo para enviar o pastor Josiel, né? Para a cidade de Ibiapina, para plantar uma igreja lá em Ibiapina. E o Yuri, ele sempre teve muito amor e carinho pelo pastor Josiel, pela família do pastor, eu também, né? A gente morava perto, na época que eles moravam em Sobral, moravam perto uma família da outra. Vez ou outra eles estavam ali juntos. E quando ele foi para Ibiapina, o Yuri sentiu muita falta dele, muita mesmo. E na nossa perspectiva, na época, 2 crianças pequenas e mudar de cidade, mudar de vida completamente, sem ter um emprego, alguma coisa fixa, era muito, sim, impossível, né? Mas a gente já não tinha. A verdade é que em Sobral a gente também não tinha. A gente não tinha um emprego fixo. Eu não trabalhava mais desde 2024, que foi quando a minha segunda filha nasceu. Quem estava sustentando a casa sozinho era o Yuri, ele que estava lá bancando todas as coisas. E ele também não, na época, também não tinha um emprego fixo. Ele até conseguiu, foi trabalhar fora de casa, mas ficou bem complicado quando eu descobri a 3ª gestação para ficar gestante com as 2 crianças pequenas. E ele sempre trabalhou no home office, né? Ele sempre ajudou, que é outra coisa também, né? Quando você quer ter filhos e o seu marido ajuda bastante, é bem mais fácil. Então, é bem mais fácil você se sentir confiante para ter muitos filhos. E aí, muita coisa aconteceu, até que a gente morava de aluguel em Sobral e a gente foi despejado da nossa casa, porque um parente da proprietária ia se mudar para lá, estava procurando, não tinha encontrado uma casa próxima, e ela cedeu a casa dela para o parente, né? Então, logo, a gente tinha que sair. Procuramos muito uma casa para morar em Sobral, e nada era conveniente para a gente, seja por espaço, em questão porque a família era grande, não dava para mudar para qualquer canto. Então tinha que ser um local que coubesse a gente, né? E aí, tanto esse fator quanto o fator financeiro, né? As casas que a gente encontrava que cabia a gente, o valor da aluguel era muito alto ou eram muito distantes. Ou os dois. Era caro e distante. E aí, a gente ficou nessa, pedimos oração na igreja, era um culto de quarta, quando o pastor Miguel olhou para mim e disse: eu posso dar um conselho pastoral na frente de todo mundo? Aí pode. Eu acho que Deus não quer que vocês fiquem aqui, eu acho que Deus está mandando vocês embora. E eu acho que é para Ibiapina. E o Yuri já, vez outra, ele soltava isso para mim e eu ficava, calma, né? Assim também não. Calma, que isso também não. Aí quando ele soltou isso, o pastor falando um negócio desse, eu disse: cara, aí eu não sei mais o que eu digo, não. E a gente começou a pensar na possibilidade. A gente voltou para casa do culto de quarta e falando sobre isso, e na mesma noite o Yuri falou com o pastor José, o pastor, cara, pois eu já tenho até a casa aqui, ó. Já tem uma casa aqui que cabe você, ó, ótimo. Mandou já vídeo da casa, foto, tudo. Eu falo, meu Deus do céu, como assim? E aí foi muito rápido, em questão de uma semana ou menos de 2 semanas, a gente já estava com a casa alugada em outra cidade, ajeitando mudança e alugando carro de frete. Enfim, a gente foi embora para Ibiapina. E o objetivo principal era, cara, se Deus estava enviando a gente para lá, é porque ele quer que a gente faça alguma coisa lá, né? Alguma coisa em Ibiapina. E fomos com o coração aberto, assim, para o que Deus tá querendo da gente, né? Sem altas perspectivas, ou enfim, a gente só
depois de um tempo eu aprendi só sentar no barco e deixar Deus levar. Seja na tempestade ou na calmaria, deixa Deus levar e tá tudo certo. Amém. Na verdade, essa deve ser a nossa posição o tempo todo, né? O tempo todo. Descansar realmente no você Senhor. Já chegou à maturidade. Que às vezes a gente fica querendo conduzir, remar contra, querendo do nosso jeito. E Deus é que conduz, né? Fazer igual, né, os discípulos, né? Senhor, não te importa que morramos? Exatamente. Não te importa que morramos, é verdade. Mas, Morrer é assim, lucro, a né? gente passou por muitos. Deus tem moldado até hoje. Deus tem moldado muito a nossa fé, sabe? A nossa confiança nele. Desde o tempo, acho que desde o tempo em que a gente casou menos de um mês depois, não sei se vocês lembram, mas menos de um mês depois a gente sofreu um acidente, a gente capotou o carro, perdemos o nosso carro. A gente não perdeu a vida porque eu acho que todos os anjinhos saíram lá do céu para guardar assim, dentro do carro, e aquilo para mim já foi de um impacto muito grande. Né, o nosso acidente foi um impacto muito grande e eu fiquei, mas Deus tem alguma coisa para fazer, porque não faz sentido a gente ter ficado vivo, não. E desde então, Deus tem afiado a gente, sim, que nem que a massa quebra e quebra de novo e refaz, e bota no fogo e quebra e refaz. Deus tem trabalhado muito confiança na gente, né? A gente já passou por vários momentos em que, cara, não temos dinheiro para pagar as contas, não temos trabalho. Hoje é que as coisas estão melhorando, né? E nesse meio tempo de mudança, enquanto a gente estava nessa loucura de procurar aluguel, eu conversei com o Yuri, a gente conversou e disse, cara, vamos tentar trabalhar os dois, porque uma pessoa sustentando uma família de 5 é complicado. Então, se for 2, pode ser que as coisas melhorem. E aí eu fui atrás de algum trabalho. Eu já tenho uma formação em zootecnia, mas eu nunca atuei na área. Por conta do que aconteceu, né, da pandemia, e passou muito tempo de pandemia, e na época atrasou a formação e veio o casamento, eu nunca fui atrás de continuar a carreira acadêmica na zootecnia. E eu também entendi do Senhor que talvez esse não fosse o momento, não era o que ele estava esperando, e deixei para lá. Comecei uma outra graduação em estética, não tem nada a ver, mas era algo que eu queria fazer, então orei, conversei com Deus, conversei com as pessoas e disseram que eu poderia, né, que seria uma boa oportunidade. Eu não vi nenhum empecilho, comecei a fazer. E aí, hoje eu ainda estou estudando, mas com as dificuldades financeiras, fui atrás de um trabalho, né, mudança de casa, o aluguel mais caro. Fui atrás de um trabalho e aí aconteceu que a gente se mudou no mesmo tempo que eu estava no processo seletivo para trabalhar numa clínica de estética. E agora eu moro em Ibiapina, mas trabalho em Sobral. E aí eu trabalho 3 dias na semana e fico aí nesse negócio. E na época eu fiquei, meu Deus, é para ir para Ibiapina ou não é? Porque se esse trabalho tá dando certo, não tem nem tanta necessidade mais a gente se mudar. A gente poderia ficar aqui, né, poderia ficar em Sobral. Só que a gente entendeu que Deus queria, a gente era lá, não era em Sobral. Eu fiquei muito confusa na época, mas foi uma confusão de tipo, tá tudo bem, tô confusa. Eu não preciso saber das coisas não, cara, Deus é que sabe. Então, vou só aqui, só seguir a vida, vamos vivendo a vida e tudo mais, uma hora dá certo. Pode ser um pouco irresponsável, mas é mais confiante. É um jeito leve de se viver, né? Assim, a gente faz o que está dentro das possibilidades. Eu sempre fui muito orgulhosa a ponto de querer controlar todas as coisas. E eu acho que foi isso que Deus tem mais me ensinado nesses últimos anos. A criar vergonha na minha cara e parar de querer controlar as coisas, porque quem controla é Ele. Eu não tenho que fazer nada, eu só tenho que confiar. Rafaela, queremos agradecer demais sua participação aqui no nosso podcast Minha História. Temos uma última pergunta. Quem é Jesus para você?
Eu já escutei várias vezes e toda vez que você me perguntava o que eu responderia se fosse para mim essa pergunta. Né? O que eu responderia se fosse pra Até mim? eu me pergunto isso. É muito difícil de responder essa pergunta, porque de fato eu chegar e dizer assim, Jesus é tudo para mim, é muito vago, porque tudo e nada, você não quis dizer nada, na verdade, né? Então, mas Jesus para mim, ele é meu amigo. Ele é meu amigo, ele é meu salvador, ele é a ligação entre um pai. Por meio dele eu posso ter um pai. E eu não quis tocar muito nesse assunto porque para mim é muito sensível, né? Mas eu senti muita falta de um pai durante a minha vida toda. E quando os meus pais se separaram, eu fiquei com muita raiva de Deus. Muita raiva de Deus, porque na minha cabeça era injusto Deus não me dar um pai decente. Mas ele me deu a ele. Deus é meu pai. Então, e Jesus é o caminho para Deus. Então, eu sinceramente não. Eu não consigo imaginar uma vida boa para mim sem Jesus. Não consigo. Eu não consigo imaginar a alegria, fé, esperança, paz, amor sem Cristo. Não consigo. Então, acho que é isso. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe você, Rafaela, sua família. E obrigado por participar, que esta história possa abençoar muitas vidas. Certamente muitas pessoas serão impactadas através do seu testemunho. Amém. E eu ia dizer assim, Quem é Jesus pra você? Não, eu ia dizer assim, enfim, porque eu comecei perguntando da história, mas não é fim. E a história continua. Continua. Continua, ainda tem muita água para rolar nesse negócio. Amém. Deus abençoe você, Rafaela. Deus continue conduzindo a vida de vocês. Deus continue dando discernimento no seu coração, tanto para obedecer fielmente aonde Ele quiser lhe levar, quanto também na educação das suas filhas, que a gente sabe que a família é o nosso principal ministério. Né? Amém. Amém. Deus abençoe você que ficou conosco. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser, com mais uma edição do nosso podcast Minha História. Você ouviu na Rádio Ceará Minha História. Rádio Ceará, uma sintonia de paz.